Olá, turma! Sejam bem-vindos ao canal OTGK. Eu sou o Juan Souza, seu apresentador. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Tokyo Ghoul Re, o mangá continuação do original Tokyo Ghoul. Ou seria a segunda parte, né? Vamos dizer assim. O mangá acabou aí nesta semana passada, né? Ou foi essa semana? Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas acabou aí com o capítulo 179, né? E o que nós podemos falar sobre este final de Tokyo Ghoul Re? O anime continua, mas o mangá acabou. O que podemos falar dessa história? Bem, para falar um pouquinho do final de Tokyo Ghoul Re, a gente teria que voltar aos capítulos anteriores para ver como fechou o mangá. Porque, sinceramente, quando eu terminei de ler a última página, eu só me perguntei, é só isso? Tipo, o mangá inteiro foi especulando um bad end ou um final feliz mesmo, mas que alguma coisa realmente acontecesse, traumatizasse, aparecesse mesmo. E no final, o último capítulo é só um epílogo. O último capítulo de Tokyo Ghoul Re é só um epílogo. Eu sinceramente, para mim, na minha concepção, esse final, esses últimos capítulos foram bastante rushados, aconteceu muita coisa em pouco espaço, em pouca página. Foi muito corrido mesmo. Eu não sei se o autor estava querendo acabar para começar um mangá novo, se isso foi uma opção da editora, que é a Shueisha, para eles acelerarem o processo de encerramento do mangá. Eu não sei o que deu, mas foi um final que eu achei xoxo, muito xoxo para um mangá totalmente dark, que é Tokyo Ghoul. O que aconteceu ali? O boss final seria o Furuta. O que acontece com o Furuta? Ele tinha a personalidade toda maluca, um psicopático do caramba, que a gente só vai saber o motivo que ele gostava da Arise e o caralho A4, que eles cresceram juntos, que a Arise era do ramo Acho principal, se eu não me engano, não tô lembrado aqui. E o carro passando é um ônibus, sei lá, não sei se dá pra ouvir, mas bem... Caralho, tremeu tudo aqui. Bem, como eu ia falando, Arise, eu não tô lembrado de falar da casa principal do Zuacho. O Furuta, ele não era da casa principal do Zuacho. Eu não me lembro se ele era um bastardo ou alguma coisa assim. Mas ele era apaixonado pela Arise e aparentemente tinha um pouquinho de sentimento mútuo ali entre os dois. Então, mas a gente só vai saber dessa motivação do Furuta lá no final. Lá no final, quando ele tá morrendo, que é não chega nem a ser um capítulo de flashback do passado do Furuta, são algumas páginas mostrando ele e Arise. E no final é basicamente ele se arrependendo. Bem shonenizado, né? Esse final do Furuta, sinceramente falando. Eu esperava ele, sei lá, o Kaneki quebrando a cabeça, partindo no meio, caralho a quatro. Não foi isso que aconteceu. Aí tem aquele dragão gigantesco lá, né? Que fica soltando os bichinhos. Que o Kaneki e o Ayato foram lá tentar dar um fim naquilo. O Ayato sumiu, simplesmente desapareceu. Eu fiquei pensando que poderia ter acontecido alguma coisa com ele, que o Kaneki foi atrás pra ver no final, né? O que acontece é que o Kaneki encontra o corpo principal da Arise e pá, acaba o capítulo nessa parte. Aí depois, no outro capítulo, não aparece uma batalha entre os dois, aparece a Arise morta quase, já deitada. O Kaneki só dá o golpezinho de misericórdia. E depois que o dragão começa a se desmanchar, as toxinas, começa realmente uma avalanche, né, na verdade ali. O Kaneki, ele se vê no meio daquilo tudo e ele é afogado por aquelas toxinas. E depois aparece a Touka no hospital com a Yonebayashi, conversando, batendo papo, acreditando que o Kaneki voltaria. E pá, acaba aí com o Kaneki com uma mão pra cima, tipo, caindo sem esperança, e uma borboleta preta no final. Pronto, esse foi legitimamente o último capítulo do mangá, o 178, porque o 179 é um epílogo. E o que ele traz? Ele só vai explicando, dá um salto temporal. Quando deu o salto temporal, que apareceu 6 anos depois, eu já vi que era um epílogo ao estilo Naruto mesmo, que foi mostrando o que aconteceu, né, depois daquele acontecimento. Aconteceu depois do acontecimento é boa, né? E foi o que cada personagem estava fazendo, fez com o decorrer do tempo.
E não aparecia o Kaneki, e claro que o Kaneki ia ser o último a aparecer, mas eu tava na esperança de o Kaneki ter morrido. Não que eu tava torcendo pra isso. Tanto que quando ele apareceu eu pensei, porra, ficou vivo, legal. Mas a explicação do como ele fugiu daquilo não é um flashback. Não é um quadro, não é uma página. É simplesmente um texto de rodapé quase, explicando Kaneki Ken. Basicamente o nome do personagem e o que aconteceu com ele nesse período. O Ayato salvou ele, puxou ele no meio daquilo tudo. O Ayato. Tipo, da onde surgiu o Ayato? O Ayato tinha desaparecido. Ele surgiu e resgatou o Kaneki. E o Kaneki ficou uns dias em coma, sei lá, alguma coisa do tipo aconteceu. Mas só. Foi muito soft. Foi muito leve esse fim de mangá de Tokyo Ghoul. Foi... eu não vou dizer forçado, mas foi xoxo. Ficou aquilo, porra, só isso? Eu li tudo, tinha todo um climão no mangá pra só isso. Fora que deixou algumas coisas bem aberto, tipo, antes da batalha final do Furuta, uns 2 capítulos anteriores, tava focando na batalha geral dos Ghouls, dos Washos e um monte de coisa. Aí nós vemos a Eto voltando, a Eto viva. A Eto tava viva, ela tava sendo só controlada pelo velho lá, o padre que eu esqueci o nome. E ela volta. Só que no final, no último capítulo do epílogo, que conta todo o personagem, não fala dela, não fala o que aconteceu com ela. Ela simplesmente só volta, fala uma frase, mostra o dedo do meio pro maluco do Zuacho e não tem mais participação. No final, o último capítulo ela não aparece, sabe? Por isso que eu digo que pareceu corrido esse final desse mangá, porque era muito personagem e a batalha final não apareceu. Eles cortaram a batalha final dos personagens, que o Yomo chegou pra lutar contra o Zuacho, contra os Pierrot, contra os dragõezinhos. E os ternos brancos do Naki também chegaram pra lutar. E acabou aí. E no capítulo seguinte já foi pra batalha do Furuta com Kaneki. E depois da batalha do Furuta com Kaneki, foi do Kaneki tentando encontrar o corpo da Rize. E depois do corpo da Rize, que ele fica nas toxinas, e tem o diálogo da Touka com o Yonebayashi no hospital, já pula pro epílogo. Ou seja, aquele final de batalha onde os ternos brancos, o Yomo chega pra bater e a Eto aparece viva, foi esquecido. Não foi explicado o que aconteceu no final daquilo, entendeu? Então eu achei confuso. O mangá já é meio confuso, né? Tokyo Ghoul já é meio confuso, mas eu achei que ficou mal explicado esse final. Meio que focou só no Kaneki esse final. E sendo que não mostrou se ele lutou com a Rize, não mostrou. E não mostrou o Ayato salvando ele, até porque não mostrou nem o Ayato. O Ayato entrou com o Kaneki e os dois se separaram e nunca mais se viu falar no Ayato. O Ayato foi aparecer no epílogo. Então, eu achei xoxo, bem xoxo, eu não sei. Esse epílogo podia ter sido feito um remake depois, um capítulo extra, explicando um epílogo, um capítulo de epílogo só, não um capítulo final do mangá. O capítulo final do mangá deveria ser a conclusão. O Ayato salvando, eles voltando, dando uma conclusão exata pro arco. Uma conclusão final pro arco. Mas não foi o que aconteceu. Eles cortaram aquilo ali e explicaram com notas de rodapé, basicamente. Poucas coisas até, em notas de rodapé, no epílogo. A única coisa que eu posso achar legal é que a filha da Touka com Kaneki é a coisa mais fofinha da face da Terra. O autor ele pegou e caprichou só pra fazer o desenho do rosto da menina, porque ela é muito bonitinha. E claramente dá pra ver que a Touka tava grávida do segundo filho do Kaneki, então o Kaneki tá vivo e dando suas bombadas no dia a dia, no decorrer da vida. Então basicamente esse foi o final do Tokyo Ghoul. O último capítulo foi um epílogo. Achei xoxo, achei fraco pro andamento do mangá, que foi totalmente frenético. Principalmente nos últimos arcos, ele foi totalmente frenético. Eu achei xoxo e fraco. Essa foi a minha conclusão do final de Tokyo Ghoul Re. Poderia ter sido mais pesado, mais carregado de emoção este final do mangá, o que não aconteceu. Bem, essa foi a minha análise do final do mangá de Tokyo Ghoul Re. Se você gostou, dá um like aí. Se não gostou, também dá o like. É só o like do vídeo. Cada um tem sua opinião, né? Obviamente. Se tiver uma opinião diferente, pode deixar aí nos comentários. Eu vou estar lendo todos. Se tiver algum, obviamente. Compartilha, tá? Compartilha, dá o like para continuar recebendo os vídeos do canal. Compartilha para ajudar na divulgação. Valeu e até a próxima.